E aí galera, beleza? Vou começar aqui a nossa série de 2 vídeos sobre Quincas Borba do Machado de Assis. Vou começar primeiro falando da parte estrutural da obra, que é muito importante, beleza? Então, o Quincas Borba é o segundo dos 3 grandes romances realistas do Machado de Assis. O primeiro é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. O segundo é o Quincas, que saiu em 91. E o terceiro, acho que também muito famoso, mesmo que eu não tenha trabalhado em sala de aula, que é o Dom Casmurro, que é de 1900, que é um dos grandes livros, a captura das grandes personagens. Esses 3 livros são considerados as 3 obras-primas do romance do Machado, porque são os 3 maiores exemplos da obra realista em si. Sobre a obra Quincas Borba, é importante destacar que foi publicado como folhetim nessa revista Estação por um longo período de 5 anos. Então, é um livro que se estendeu em grande tempo. E isso é uma coisa que incomodava o Machado. Tanto que eu tenho muitos capítulos curtos, então é uma obra extensa. E é muito interessante que o Machado ele vai modificar bastante dessa obra, inclusive o nome do protagonista, tudo isso, quando ele vai fazer uma revisão. Então, há uma mudança muito grande do que é esse romance no folhetim e do que virou o romance publicado. E isso aqui é bastante interessante. Falando um pouquinho sobre a situação, o contexto histórico é muito legal. A gente está falando do Brasil do Segundo Reinado. E o Brasil do Segundo Reinado tinha o imperador e nós tínhamos partidos políticos. Nós tínhamos uma Câmara, nós tínhamos um Senado. E que eu tinha 2 grandes partidos aqui, se assemelhava um pouquinho aos Estados Unidos atual. Se a gente tem democratas e republicanos, a gente tinha liberais e conservadores. Os liberais eram os de esquerda, se a gente fosse considerar assim, os conservadores os de direita. E galera, eu não tinha uma ideia de convicção tão grande. Não era um liberal, por exemplo, que estuda John Locke, Adam Smith, não. Era um liberal apenas nas ideias. Ele está muito próximo do que hoje é um progressista. E eu tinha uma grande flutuação entre os membros dos partidos políticos. Então, em muitos momentos, o liberal ia para o Partido Conservador e o conservador para o liberal. Isso era uma coisa comum, e isso retrata um pouquinho do que existe hoje no Brasil, dessa grande mudança, tá certo? Entre partidos políticos. Eu poderia dar N exemplos aí. É uma sociedade em que muitos ascendem pelo fato de ludibriar, ou seja, eu dou um jeitinho brasileiro para conseguir as minhas coisas. E isso é uma coisa muito importante. E aí a queda do Rubião, que é o protagonista da história, se dá nisso. Tá certo? Ele é um cara que não é da corte, não se adapta e por isso ele é facilmente enganado pelos demais. O tempo e o espaço da obra são bem tranquilos, galera. Eu tenho um livro escrito que conta um contexto de 1867 a 1870, ou seja, 3, 4 anos sendo relatados. E aí eu tenho 2 grandes espaços. Barbacena, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, que vai representar o Brasil provinciano, o Brasil longe da tecnologia, longe da corte, longe dos valores europeus. E eu tenho uma parte de desenvolvimento da obra que toda ela se passa na corte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, escolhido por ser a capital do Brasil na época, era a cidade mais cosmopolita. E essa palavra cosmopolita aqui, ela é importante, ou seja, o Rio de Janeiro era, no século XIX, o que São Paulo é hoje. A cidade brasileira que reunia gente de tudo que era lugar do mundo. Por isso dessa escolha. Narrador, vocês já estudaram isso ano passado comigo em Elementos da Prosa. Narrador onisciente, aquele narrador que é Deus. Mas o narrador do Machado de Assis ele é onisciente com características. Ele é um narrador que eu chamaria de narrador intruso. Por quê? Ele se intromete, ele é metalinguístico. Ele é metalinguístico sempre sendo irônico, sempre dialogando com o leitor. Então, há momentos em que eu tenho o uso de uma primeira pessoa dentro de um narrador onisciente. O que nenhum escritor fez na história da literatura, apenas o Machado de Assis. Então, vou dar um exemplo aqui. No capítulo 50. Não, senhora minha, ainda não acabou este dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Págia, depois que todos se foram embora. Pode ser até que acheis aqui melhor sabor que no caso do enforcado. Tende paciência, é vir agora outra vez a Santa Teresa. A sala ainda está alumiada, mas por um bico de gás. Apagaram-se os outros.
ia pagar-se o último quando Págia mandou que o criado esperasse um pouco lá dentro. A mulher ia sair, o marido deteve-a, ela estremeceu. Então, quando eu tenho esse senhora minha, tá certo? Esse tem de paciência aqui, onde o mouse está circulando, eu tenho marcas de diálogo, uso da primeira e da segunda pessoa. Não quer dizer que o narrador é o personagem, mas esse narrador se intromete na história para dialogar com o leitor durante isso. É como se eu tivesse um narrador Deus, que ele parasse um pouquinho de fazer o que ele está fazendo para bater um papo com a gente. Então é um narrador diferente, é um narrador que vocês não vão encontrar em nenhum autor, e isso é uma das características da obra machadiana. Isso é uma coisa bem peculiar. Um outro exemplo disso, eu poderia colocar, é o capítulo que a gente vai ver aqui. Enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo. Ou seja, o narrador nos mostra a ideia dele do que é monótono, do que é cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e poucas, soluços e sarabandas, acabam por trazer à alma do mundo a variabilidade necessária e faz equilíbrio da vida. Então ele vai comentando a história também. Então ele vai participando. Então ele é um cara que sabe de tudo ao mesmo tempo que ele dialoga com o leitor. Ele é uma mistura aí do narrador onisciente com o narrador em primeira pessoa. Mas se vocês forem colocar aí, eu coloco o narrador intruso ou o narrador onisciente, do Machado de Assis. As personagens, eu vou dividir em dois grandes grupos nos dois slides seguintes. No primeiro slide que a gente vai passar, estão os protagonistas. Personagens complexas com desejos e sentimentos impulsionadores de ações. Ou seja, são personagens que vão ter muito trabalho e que vão ser muito complexas e interessantes de analisar. E aqui é importante destacar, vamos para o bloco de notas, a queda do maniqueísmo. O que significa isso? Não há bem versus mal. Não há certo vezes errado. Há pontos de vista e interesses. Desculpa. Ou seja, eu acabo com essa ideia de mocinho bandido, de um lado certo, de um lado errado. Eu tenho o ser humano. O ser humano é movido pelas suas paixões, pelos seus interesses. E eu tenho as personagens secundárias que são tipos, estereótipos. Eu vou pegar algumas que são as mais importantes. Beleza? Aqui eu peguei um quadrinho que tem no próprio material de livro mesmo. As personagens primárias são as protagonistas e antagonistas. Duas delas quase não aparecem na obra. O Quincas Borba, o filósofo. O Quincas Borba ele surge num outro livro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiro como mendigo, depois tendo herdado uma herança de um tio. E ele é um cara que ele tem a ideia de ser um grande intelectual, um grande filósofo. E para isso ele cria uma teoria que é o humanitismo. Vamos estudar o humanitismo quando a gente fizer a análise da obra. E aí ele tem um cachorro, ele sai do Rio de Janeiro, depois do Memórias Póstumas, vai para Minas Gerais, e ele tem um cachorro no qual ele dá o próprio nome, o Quincas Borba. E o Quincas Borba, ele é uma das condições para este terceiro carinha aqui, Rubião, receber a herança depois que o Quincas Borba original, o filósofo, morre. Está no testamento que o Rubião pode receber herança se e somente se ele cuidar sempre do cachorro. Então, quando o Quincas Borba, o filósofo, morre, a primeira ação do Rubião é se livrar do cachorro. Quando ele vê essa condição no testamento, ele não pensa duas vezes, ele não gosta do bicho. Mas ele vai lá e vai ficar com o bicho por um interesse individual, herdar a herança do amigo. O Rubião é um professor, tá certo, do interior de Minas. Galera, desculpa o bocejo, mas são 11 da noite, o Cadu acorda cedo e fazer aula esse horário dá sono mesmo, faz parte. Ele é um cara simplório, ele é um cara ingênuo, ele é um cara que faz amizade muito fácil com o Págia, então quando eles se conhecem, ele vai contar para o Págia que ele herdou uma herança, uma grande fortuna, nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. E ele se apaixona pela Sofia. E ele acredita realmente que os dois são amigos dele.
Tá certo? Interessante, ele morre louco achando que é Napoleão III, ou seja, o imperador de uma França em crise. O Paglia, que é Cristiano Paglia, para dizer a verdade, mas o sobrenome dele vai aparecer durante toda a obra, é um cara que está ligado ao mercado, às ações, à especulação financeira e que vai se usar da ingenuidade e desta amizade do Rubião para usar do dinheiro dele para conseguir ascender socialmente. Tá certo? Detalhe, o narrador nunca disse que o Paglia roubou o Rubião. Isso fica subtendido. Sofia, uma jovem que começa a história com 28 anos, e ela é muito sedutora, muito bonita. Eu vou querer falar especialmente sobre as mulheres machadianas, sobre a Sofia, que é a melhor personagem do livro, na minha opinião. A Sofia, ela sabe manipular a todos. Ela manipula o Rubião depois que percebe que está apaixonado. Porém, a Sofia também manipula o Paglia, fazendo com que ele faça as coisas do jeito que ela quer, para ela conseguir também subir socialmente. Ou seja, eu não tenho um relacionamento amoroso, nunca os dois estão juntos. O Paglia exibe a Sofia como um troféu, por causa da beleza dela, então há aí uma objetificação da mulher. E a Sofia sabe usar desse seu papel de objeto para conseguir o que ela deseja socialmente falando. Então são personagens bem complexas. Se eu sigo a historinha aqui, eu vou ter outras personagens. A Maria Benedita, que é a prima da Sofia, que vai vir do interior, ser a mulher humilde, que depois vai conseguir o casamento. A Dona Fernanda, que é uma personagem bem interessante, que é casada com um deputado, é uma personagem que aparece no final da obra para ajudar nesse casamento da Maria Benedita, mas não é tão aprofundada. É uma das poucas personagens no final que vai ter dó do Quincas Borba. Vai fazer de tudo para que esse cara ele seja internado e seja bem cuidado no final da vida. Enquanto os amigos originais, né, aqueles que seriam os parças do Quincas Borba, deixam ele ao relento. O Camacho é o estereótipo por aquele cara que tenta sucesso na política de qualquer maneira. É um cara que está fracassado, segundo escalão da política, e que vai usar o dinheiro do Quincas Borba, que vai patrocinar as ideias malucas do Camacho para conseguir alguma coisa. A Dona Tonica é uma figura caricata. É uma solteirona que tenta se casar e, por meio do casamento, subir socialmente. E como ela nunca consegue se casar, é até bizarro, quando ela vai conseguir o casamento no final, o cara morre de tuberculose uma semana antes do casamento, ou seja, a Lady Murphy aí. Então ela fica infeliz, ela tem inveja, sobretudo da Sofia, que é uma mulher muito bonita. E o Carlos Maria, que é o homem galanteador, é o único cara que vai conseguir seduzir a Sofia, tá certo? Só que a Sofia não vai cometer o adultério em si, ela vai desejar, mas ela não faz. E ele se casa com a Maria Benedita por conveniência. Ah, vou ter uma mulher que gosta de mim, vou viver uma vida ali feliz, porque eu já curti a mulherada, já curti toda a vida, agora eu vou dar uma acalmada. Então eu tenho uma gama de personagens muito bem retratada, tá certo? O título da obra precisa ser discutido, porque eu tenho dois personagens chamados Quincas Borba. O filósofo, que aparece inicialmente em Memórias Póstumas. O cão, que vai ser uma lembrança eterna desse filósofo, desse conto do Machado de Assis. Mas eu diria que o título aparece por uma outra coisinha. Pela teoria criada pelo filósofo, pelo Quincas Borba, que vai ser sempre relembrada pela figura do cão, que é o humanitismo. Por que eu coloco Quincas Borba de título? Porque eu tenho no humanitismo ali a grande figura central. Tanto que no final do livro, quando eu tenho o último capítulo, o narrador deixa em aberto. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, o cachorro, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairido em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo, ou se seu defunto homônimo, é que dá o título ao livro, e por que antes um que outro? Questão prenhe de questões, que nos levariam longe. Ou seja, ele fala que é uma coisa importante, sendo que não é. Eia,
Chora os dois recentes mortos se tem lágrimas. Se só tem risos, rite. Ou seja, se você tem só riso, ri. No final é a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, aqui é um trecho da história quando o Rubião tenta dar em cima da Sofia de maneira clara. Eu tenho aí a questão do cruzeiro sendo colocado. Ele pede para ela olhar o cruzeiro, a estrela ser bem colocada. Como se pedia Rubião, estás assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Ou seja, tanto faz se é o cachorro ou se é o filósofo. Cara, nós somos tão insignificantes comparados ao universo que por que eu ficaria refletindo quem deu o título à obra em si? Então, ele já acaba a obra até com uma ironia com relação ao título do livro. Eu vou deixar aqui nos slides para vocês a história. O enredo é bem simples. Eu tenho o Rubião, que é amigo do Quincas Borba. Quincas Borba, depois que é da herança, vai para Barbacena, se apaixona pela irmã do Rubião, a irmã do Rubião falece. O Quincas Borba vive com o Rubião como um amigo fiel durante esses últimos anos de vida, até que o Quincas Borba falece, ele não tem nenhum herdeiro e deixa todos os bens ao Rubião, com a condição de que ele cuide sempre do cachorro. Rubião se vê um cara rico, solteiro. O que ele pensa? Vou sair de Barbacena, vou viver no Rio de Janeiro. Ele pega a locomotiva de trem, era muito comum a viagem de trem entre os estados do Brasil na época, e nessa locomotiva ele vai sentar na frente do casal Págia, Cristiano e Sofia. E ele, sem noção nenhuma, começa a falar disso, e ele vai, vamos dizer assim, fazer amizade com o Cristiano e a Sofia, que vão ser as pessoas que vão abrir as portas da corte para o Rubião. É claro que com segundos interesses. Neste momento ele já se encanta pela Sofia, ele acha a Sofia belíssima, ele se apaixona de uma maneira platônica. Mesmo que ele tenha tentado realizar esse desejo, nunca conseguiu ser feito por si só. O Págia é um comerciante, é um cara muito esperto, é um cara bom para o jogo financeiro e vai começar a administrar a fortuna do Rubião. Claro, com segundos interesses, ele vai lucrar muito a partir disso. E o Rubião, a gente vai vendo a história dele, que ele vai fazendo muitos amigos por ser um cara rico. Mas como ele é um cara ingênuo, que não sabe o tipo de vida da sociedade, ele vai se deixando levar aí e a galera engana. Então ele empresta dinheiro a rodo, ele patrocina negócios que são pura cascata. E o Rubião ele vai abrindo a mão e vai cada vez mais gastando, 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 como se aquele dinheiro não tivesse fim. O Rubião é manipulado pela Sofia, então o Págia e a Sofia sempre manipulam o Rubião para deixá-lo quieto, ao momento até que o Págia pensa em casar o Rubião com a prima da Sofia, Maria Benedita, para quê? Para tudo ficar em família. Mas quando a dona Fernanda age ali no caminho, ela quebra essa ideia. O Rubião está tão envolvido pela Sofia, ele acha que a Sofia gosta dele, ele manda presentes caríssimos. O Cristiano, o pai e a Sofia percebem isso e tentam chantagear por esse lado amoroso a alma. O Rubião ele vai ficando cada vez mais envolvido pela Sofia, até que ele chega ao ponto da loucura. Quando ele vai no cabeleireiro e pede para o cabeleireiro cortar o cabelo dele, fazer a barba como se fosse Napoleão III. E é uma parte meio bizarra, porque ele fica realmente louco. Ele acha que a Sofia é uma princesa europeia, ele começa a condecorar vários cavaleiros, ou seja, ele vai indo para o viés da loucura. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos levavam a loucura dele, porque afinal é legal ter o cara que tem grana. Ele é o parça que banca a balada de todo mundo. A partir do momento que ele fica um louco sem dinheiro, todo mundo abandona o Rubião. Só a dona Fernanda, que é uma mulher que mal aparece na obra, vai obrigar meio que os Págias a colocá-lo numa casa de repouso. Ainda assim, a Sofia e o Cristiano não se dignam a visitar o Rubião. E o Cristiano permite com que ele fuja para Barbacena, porque afinal, ele estando em Barbacena, ele deixa de ser um inconveniente para a família Págia. Os Págias, ao contrário, eles sobem socialmente. Enquanto o Rubião desce, eles sobem. Então, há uma gangorra social sendo colocada aí. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Daqui a pouco a gente continua com mais uma videoaula sobre Quincas Borba. Grande beijos na alma de vocês. Até mais.